Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para você. E eu gostaria de primeiro fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já pensou em desistir? Só hoje, quantas vezes você já chorou? Você já procurou ficar sozinho e o peito dói, e você sente aquela angústia, aquela depressão, aquela ansiedade? E tem vezes que parece que realmente você vai desistir. Eu tenho aqui uma palavra do Senhor para você que já pensou em desistir, para você que pensa em desistir, para você que ainda não quer desistir, mas já está angustiado, já está sofrendo, não sabe de onde que vem essa angústia, essa dor no peito. E eu vou ler alguns versículos aqui, primeiro em Isaías. O Senhor, Ele sempre tem um remédio para nós. Ele sempre tem uma cura para nós. Muitas pessoas buscam a cura do corpo, mas o Senhor, Ele quer curar o seu espírito hoje. Ele quer curar a sua alma. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Isaías capítulo 40, versículo 29, diz o seguinte. Vou ler o versículo 28 também. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Senhor, Ele faz aquele que está cansado ficar forte. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O versículo 30, ele fala um pouco do que tem acontecido nos últimos dias. A depressão, ela tem assolado não somente pessoas mais velhas, mas ela tem assolado também os jovens. E o versículo 30 diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Já parou para pensar quantos suicídios nós vemos em pessoas jovens? Abaixo de 30 anos? Não que acima dessa idade seja normal, não é normal o suicídio. Por mais que uma pessoa tenha 90 anos, o suicídio não é normal. E talvez você fale, não, mas eu nunca pensei em tirar a minha vida. Mas se já começou uma angústia, alguma coisa no seu coração, se você já tem dias que você não consegue nem levantar da cama, se tem dias que você não quer trabalhar, você não quer se alimentar, você não quer sair, você não quer se alegrar, você não quer se regozijar com os seus familiares, alguma coisa de errado está. E o termômetro ele já está mostrando que algo de errado está acontecendo. E não é preciso você esperar chegar no ápice do desespero para buscar ajuda. O Senhor, Ele quer ajudar aquele que quer ser ajudado. Por que você se afasta das pessoas? Por que as pessoas se afastam de você? Por que você decide ficar sozinho enquanto tem pessoas que te amam, que querem estar junto com você? Algo de errado tem aí. E é preciso você identificar qual é o problema e buscar a ajuda. O Senhor, Ele quer te ajudar. A depressão, a ansiedade, ela pode vir de três fontes, vamos dizer assim. Tem a depressão do corpo, que ela é tratada com remédios. Tem a depressão da alma, que ela é tratada com sentimentos, algum trauma que você sentiu, algum sentimento, alguma perca de algum familiar, algum relacionamento que se desfez,
alguém que te abandonou, que te traiu, que te magoou e você não conseguiu superar isso, o problema está na alma. E tem também a depressão espiritual, que vem do espírito. Nós, como seres humanos, nós somos formados de espírito, alma e corpo. O espírito, ele é eterno. E ele habita dentro de um corpo. Espírito, alma e corpo. E a primeira coisa que você tem que fazer é identificar da onde vem o seu desespero. Da onde vem essa tristeza que você sente. Se ela é do corpo, você precisa ser medicado. Você precisa procurar um auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra. Não é vergonha, eu já procurei psicólogo, já tive que conversar, já tive que curar alguns traumas na minha alma. Psicólogo, corpo, a alma, psicólogo também vai te ajudar, né? Você buscar a Deus também vai te ajudar na alma, vai te ajudar a superar alguns obstáculos que foram postos nas circunstâncias da vida. É comum, não vou dizer que é normal, mas é comum você perder um ente querido. Às vezes ele se vai, né? Por alguma doença, um acidente, alguma coisa. Essa pessoa, ela parte para a eternidade e você fica sem ela. Mas não tem necessidade de você ficar agarrado. Porque por mais que a verdade doa, ela não volta mais. Essa pessoa, ela não volta mais. Por mais que isso pareça forte, é preciso você superar. Não é para você esquecer dela. Você pode se lembrar. Mas você precisa superar e entender que a sua vida, ela precisa continuar. Talvez você perdeu um relacionamento. Talvez aquela pessoa que você amava tanto e você se dedicou tanto para ela, chegou um dia que ela te traiu, que ela te abandonou e você não consegue superar. E você fica ali, remoendo, sabe? Sentindo aquela dor todas as vezes. O nosso cérebro, isso cientificamente falando, eu não sou cientista, mas eu sou meio curioso, o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que está acontecendo na hora com o que já aconteceu ou com o que vai acontecer. Para o nosso cérebro está acontecendo naquele mesmo horário. Se você descobriu que o seu cônjuge, o seu parceiro ou a sua parceira te traiu, naquele dia você sentiu uma dor tão forte. E todas as vezes que você lembrar disso, você vai sentir a mesma dor. E o seu cérebro, ele vai sentir a mesma dor de novo, e de novo, e de novo, e de novo, como se aquilo tivesse acontecido mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E isso acontece o que isso faz com que o seu corpo, o seu organismo, ele fique doente, ele fique sem forças, ele fique cansado, ele fique sem nenhum vigor, igual diz o versículo 29. Mas o Senhor, ele faz forte o cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. É preciso você entender que o Senhor, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus Todo-Poderoso que está acima de todas as coisas. O versículo 28 diz que não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus nos criou. Quem para saber mais do nosso organismo, do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, que o Senhor que nos criou? E tem alguns pontos, alguns traumas, algumas marcas que a vida deixa na gente que somente o Senhor consegue tocar e curar. E eu tenho aprendido nesses últimos tempos que para você curar uma ferida, primeiro, você precisa limpar ela. Eu lembro quando eu machuquei esse dedo aqui, ó, tava trabalhando com meu pai. Trabalhando não, tava atrapalhando meu pai lá no serviço. E eu vi que eles estavam tentando colocar uma tábua lá no curral que meu pai estava fazendo. Eles não estavam conseguindo. E eu, criança, falei, vou lá ajudar, né? Inocente. Cheguei lá e fui colocar lá. Depois segurei numa das tábuas. Mas uma criança, ela não tem noção do perigo. E eu estava ali e uma tábua desceu.
E quando a tábua desce, meu pai e o ajudante dele, ele tira a mão, né? Porque já sabe que acontece. E eu estava ali com a mão, e a tábua desceu e cortou. Bateu aqui assim, apertou meu dedo e machucou. E junto com isso veio terra, veio sujeira, veio serragem. E eu lembro que meu pai colocou eu no carro, trouxe eu para a cidade. A gente chegou no hospital e já estava doendo. E até hoje eu lembro da enfermeira. Se não me engano, ela nem é viva mais, coitada. Mas eu lembro que ela pegou minha mão assim, me segurou e pegou uma bucha e pôs sabão e foi lavar. E escovar aquilo. E lavou, e lavou. E eu esperneava. E eu gemia e ela segurando a minha mão firme ali e lavando. Naquela hora eu fiquei com tanta raiva daquela senhora. Mas por quê? Porque eu, como criança, não entendia que era necessário lavar aquela ferida. E quando o Senhor ele quer te curar de algumas feridas, primeiro é preciso tirar todo aquilo que está atrapalhando. É preciso limpar, é preciso tirar. E isso vai te causar dor. Mas se o Senhor está te causando dor, é para te curar. É para poder limpar, é para poder passar ali um bálsamo, fechar aquela ferida e você seguir a sua vida com cicatriz, que até hoje eu tenho a cicatriz aqui, ó, mas curado. Já não me causa mais dor. Essa ferida que está no seu coração, no seu peito, até hoje está te causando dor. E o Senhor, Ele quer renovar as suas forças. Versículo 31 diz o seguinte, vou ler mais uma vez versículo 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sobem com asas como águias. A águia é aquela ave que voa mais alto. Uma vez eu vi uma ilustração de quando a águia ela está com o bico dela precisando trocar. E ela sobe num monte muito alto, muito alto, muito alto e fica ali sozinha. E chega ali, ela começa a bater o bico dela contra as pedras. Ela bate o bico ali contra as pedras e vai batendo, batendo até que aquele bico dela saia. E ela tira aquele bico velho para que um outro bico novo venha. E às vezes o Senhor ele quer fazer isso com você. Ele quer tirar aquilo que está te impedindo de viver a vida abundante que Ele tem para você. Vai te causar dor, mas Ele vai fazer isso para quê? Para que você possa ser renovado. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu gostaria também de ler aqui com você, não sei se você já ouviu falar na história de Elias. Elias, um servo do Senhor, um profeta, que tinha intimidade com Deus, falava muito próximo com Deus, sabia e conhecia o poder de Deus. Inclusive, pouco tempo antes desse texto que a gente vai ler aqui, Elias ele orou para que não chovesse e não choveu. Tamanha a intimidade que ele tinha com o Senhor. E depois, no capítulo 18, conta que Elias ele estava ali diante de 450 profetas de Baal, que era um deus pagão. E quando a Bíblia fala de deus pagão, que no caso aqui é Baal, todo aquilo que é contra Deus, porque existe só um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, Jeová. Só existe um. Tudo que se opõe a ele são demônios que se caracterizam como deuses, como falsos deuses. E ele tinha 450 profetas desse Deus, e Elias ele chega diante do povo de Deus e fala, vocês vão seguir a quem? Se vocês vão seguir Baal, então sigam Baal. Se vocês vão seguir ao Senhor, sigam o Senhor. Mas não fica de um lado e para o outro. A Bíblia fala aqui, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Por que você hoje serve a Deus e amanhã você não serve? Um dia você está bem, outro dia não está? Até quando? E aí acontece que Elias faz um desafio ali
e aqueles homens, né, os profetas de Baal, os 450 profetas, eles colocam um animal, naquela época tinha, né, sacrifício de animais, antes do Senhor Jesus Cristo, colocam um animal ali para que Baal consumisse aquele animal com fogo. E Elias fala, não é para pôr fogo, o Deus de vocês vai pôr fogo. E eles clamam ali até meio-dia e nada acontece. Eles ficam ali clamando, clamando, clamando e nada acontece. Por quê? Porque só existe um Deus verdadeiro. E Elias, depois que eles fazem isso, né, Elias vai lá, pega um novilho também, sacrifica esse novilho, coloca num altar, ele restaura o altar que estava quebrado, o altar do Senhor, coloca esse novilho ali, coloca lenha e ele fura um buraco em volta assim e ele joga 3 vezes água em cima da lenha, em cima do animal e enche esse buraco de água em volta do altar. Então tá tudo encharcado ali. E Elias fala, Senhor, né? Mostre que só o Senhor é Deus. Ele fala com Deus e pede para que Deus consuma aquele altar para a honra e glória de Deus. E Deus, ele manda fogo dos céus e ele consome não somente o novilho, mas toda a lenha, toda a pedra, toda a terra. E a Bíblia fala que o fogo ainda lambe aquela água que estava ali em volta e leva tudo embora. Ou seja, o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. E Elias sabia disso. Só que Elias, depois dele fazer isso, né, e eles ali acabam sacrificando ali aqueles profetas de Baal. E a Bíblia no capítulo 19 fala que, diz o seguinte, versículo 1, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Elias eliminou do meio do povo de Deus todos aqueles profetas que buscavam outros deuses a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Jezabel, ela faz uma ameaça. Jezabel, ela faz uma ameaça a Elias, falando que vai matar ele igual ele matou os profetas. E Elias, versículo 3, diz assim, temendo, pois, Elias ficou com medo, temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias, ele fica com medo e ele foge, mas ele foge de uma forma tão triste que ele chega a deixar aquele... Né, porque o profeta ele tinha um ajudante que ficava com ele, mas Elias ele estava numa depressão. E quando uma pessoa está depressiva, ela não quer ficar perto de ninguém. E assim Elias fez, nem aquele jovem que ajudava ele, Elias não quis levar. E ele deixa esse moço ali, e ele mesmo, verso 4, ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si mesmo a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias chegou num ponto de depressão, que ele pediu a morte. Quantas vezes você já sozinho, às vezes na sua cama, ou às vezes tomando um banho, ou às vezes em algum lugar onde só você está ali, você desejou não viver mais? Isso não é vergonha. Isso não te faz pior. Só mostra que você não está passando por um bom momento. Elias, ele desejou a sua morte. E às vezes você se vê desejando a sua morte. Às vezes você não teve coragem ainda de atentar contra si mesmo. Mas você já falou, nossa, se eu não tivesse vivo, era melhor. E Elias passou por isso. Elias, aquele que tinha intimidade com o Senhor, aquele que falava diretamente com Deus, que viu os prodígios, os sinais de Deus, ele se viu em uma profunda
depressão. E o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio aqui nesse mundo, Ele veio como o médico dos médicos. Eu vou ler mais um versículo, né? Depois Deus, né, nesse texto aqui de Elias, Deus ele sustenta Elias, ele manda um anjo para sustentar Elias, e ele vai dando sustento a Elias, e Elias vai recobrando as suas forças, e mais uma vez, por quê? Porque tem algumas curas que Deus quer fazer na nossa vida que não é de imediato. É preciso ser um processo de cura, é preciso ter um processo de cura. Essa dor que você sente, ela não vai sair de uma hora para outra, mas se você esperar no Senhor e buscar nele, ele vai aos poucos te curando, te libertando, te ajudando. E eu vou voltar para Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, versículo 3, diz o seguinte. Isaías 42 e 3. Aqui falando, aqui é uma profecia do Senhor Jesus Cristo e diz que quando ele viesse aqui, a Bíblia diz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. O Senhor Jesus, quando ele olha e vê a sua situação, ele não vê como se fosse ele não vê o Senhor, quando ele vê a sua situação, ele sabe que ainda tem jeito, que não é o fim para você. Enquanto muitos olham e vê uma cana, né? Eu vou falar aqui de uma cana que a gente conhece, que é uma cana de açúcar quebrada. Muita gente pode olhar aquela cana e falar assim, isso não tem valor. O Senhor Jesus Cristo, ele olha e fala, tem, para mim tem valor. O Senhor, ele não apaga a torcida que fumega. Se ainda existe uma brasinha que seja, o Senhor ainda acredita. O Senhor ainda está ali, pronto para ajudar. Ou seja, não é o fim. Você ainda pode ser ajudado. O Senhor, ele quer te ajudar. O Senhor, ele quer te resgatar. Ele quer te curar. E tem uma canção, estava escutando essa canção, uma canção da Suede Silva, e um texto, uma parte dela, vou ler aqui, depois se você quiser procurar e escutar essa canção, uma canção muito, muito bonita, um louvor. E o nome desse louvor é Existe Vida Aí. E eu creio que se você não escutou, se você escutar, você vai ver que é um louvor muito, muito abençoado. E diz assim, esse pequeno texto, esse pequeno trecho. Com os olhos da fé, passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer, e eu lhe garanto e afirmo para você, ainda tem vida aí. Vai, volta a viver, existe vida aí. Existe vida aí. Ainda não é o fim para você. E você pode hoje, aonde você está, você pode se ajoelhar e você pode pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, restaura as minhas forças. Senhor, cura as minhas feridas. Senhor, ajuda-me a entender o que está acontecendo e a continuar, porque por mais que tudo à nossa volta pareça que é o fim, ainda tem vida no seu coração, ainda tem vida. Não desista. Procure ajuda, procure ao Senhor, procure uma igreja, procure um psicólogo. Não deixe as circunstâncias te levarem a uma situação onde não haverá mais saída. Eu gostaria de fazer uma oração aqui no final
dessa mensagem. E eu gostaria que você acompanhasse essa oração e recebesse, não como minha, mas como uma oração do Senhor, como palavra do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe, ó Pai, quão difícil é. O Senhor sabe como não está sendo fácil. O Senhor sabe que, às vezes, dá vontade de desistir. O Senhor sabe que teve pessoas que já tentaram desistir. Mas o Senhor nos fala que o Senhor não quebra, não pisa a cana quebrada. O Senhor não apaga a torcida que fumega. Por mais que pareça que é o fim, o Senhor sempre está ali para nos ajudar. E eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito visite a vida daquele que está nos ouvindo agora. E que o Senhor vá com o Teu Santo Espírito lá naquele lugar onde só o Senhor conhece, aquela ferida íntima no coração dessa pessoa. E o Senhor cure, e o Senhor liberte. Ó Espírito Santo de Deus, faça a Tua vontade na nossa vida. Fortaleça as nossas forças. Nos ajude a estarmos de pé, buscando ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.